orar para que cada dia mais irmãos estejam participando conosco dos eventos que o Senhor tem levantado neste lugar. Convido você para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Esses dias aqui eu fiz uma pergunta parecida, e eu gosto de fazer perguntas. Eu gosto de aprender. Não existe melhor maneira de aprendermos sem ter que fazer perguntas. Aquele aluno que está na escola, na sala de aula, e quando o professor explica e ele não entendeu, e não faz uma pergunta, ou pede o professor para explicar novamente, ele está perdendo uma oportunidade. E algumas oportunidades não voltam mais. Então eu tenho aprendido na vida que fazer perguntas é uma coisa muito saudável, porque nós aprendemos. Alguns erros nós podemos deixar de cometer se dermos ouvidos às experiências que nos chegam aos ouvidos, e depois de ouvir aquilo que as pessoas contam para nós podemos, baseado também na experiência do outro, dizer: eu não quero isso para mim, então eu vou fugir desse caminho, que esse caminho não presta. Mas fazer perguntas é uma coisa maravilhosa, e perguntar acerca das coisas do reino de Deus é muito melhor. Eu não sei se você já esteve em uma casa de recuperação de viciados, ou eu não sei se você já esteve em um manicômio alguma vez. Se não esteve, você deveria pedir a Deus para que essa oportunidade acontecesse em sua vida. São lugares que, quando nós entramos, nós temos um choque de realidade. A realidade que nós vivemos, experienciamos, para com aquilo que muitas famílias passam e nós não temos nem ideia. E dentro dos manicômios da vida ali, tem muita gente que tem problemas de transtorno, sim. Alguns são controlados por medicamentos, por drogas, mas alguns não têm condição de viver na sociedade, porque o nível daquilo que se entende de saúde mental perdeu o propósito na vida de uma pessoa. E eu oro para que você peça a Deus que tenha uma oportunidade como essa,
para que você fique mais sensível. Mas a Bíblia fala nesse texto sobre alguém que Deus chamou de louco. Pior do que os manicômios humanos, é um manicômio que Deus preparou para aquele que, nos olhos dele, ele chama de louco. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. Irmãos, os tempos estão passando assim voando. Nós estamos chegando já ao final de 2023. Já está descortinando 2024. E eu oro no coração para que a nossa vida em 2024 seja plena e totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Sabe para quê? Para a gente não se machucar, para a gente não ferir outras pessoas, para a gente levar uma vida de testemunho do Evangelho na ousadia e na intrepidez do Espírito. A igreja, o Senhor confiou à igreja a responsabilidade do seu testemunho, e nós perdemos muito quando não testemunhamos. E você, para testemunhar, você não precisa ser uma pessoa eloquente, você não precisa ser alguém com um doutorado na palavra de Deus, nada disso. O Senhor não pediu para que você fosse um papagaio dele, mas o Senhor pediu a cada um de nós que o servimos, que nós sejamos testemunhas vivas do seu poder. Por isso começamos um culto como esse, tentando tocar o coração do nosso Deus com o nosso melhor louvor. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele tem lugar para os loucos. E eu oro para que você não esteja no grupo daqueles que Deus, ao olhar, te vê como louco. E é isso que nós vamos hoje pensar. Quem são os loucos, segundo a palavra do Senhor Deus? Primeira coisa que nós vimos aqui nesse texto que acabamos de ler: o louco, aos olhos de Deus, é aquela pessoa que só pensa nessa vida. Se você tem pensado e se preocupado só com essa vida, você está correndo o risco de ser avaliado como louco, e avaliado por aquele que não erra na sua avaliação. Olha o que diz o texto sobre o rico louco. O que ele fez? Ele trabalhou muito, ele entesourou muito, ele preparou celeiros maiores para colocar tudo aquilo que durante a sua vida ele havia juntado. Se você hoje entra e faz uso das mídias sociais, esse mundo está ficando louco. A cada vez que você mexe nas mídias sociais, especialmente no Instagram, você recebe aquelas propagandas que já começam assim dizendo, e são muitas pessoas que vêm no seu texto dizendo isso: olha, como você pode viver para conseguir ajudar o seu primeiro R$1 milhão? R$1 milhão. Há um tempo atrás, R$1 milhão era muito dinheiro, ainda hoje é. E nós estamos vendo hoje uma geração de gente jovem. Quando eu digo gente jovem, 30 anos para baixo, com 1 milhão, 2 milhões, até 3 milhões na conta. Mesmo numa política maluca como a nossa, num desgoverno como o nosso, nós estamos vendo muitos jovens prosperando. E parece que existe um apelo e um incentivo muito grande a você ter os maiores salários. É por isso que existem os coaches da vida. Mas isso não é novo, não. Isso é mais antigo do que a gente possa imaginar, conceber. E o Senhor então começa dizendo que aquele homem rico fez, trabalhou, ele não tinha tempo, a sua agenda era cheia, ele não tinha tempo para aquilo que é mais precioso. Ele foi só entesourando, foi só aumentando os seus celeiros, até a hora em que ele começou a ter uma conversa com você. Ele disse: alma, alminha, aquela conversa com os botões. Agora você tem muito. Olha, descanse e folga. Alma, estou com um burro na sombra. Mas a Bíblia diz que naquela noite mesmo Deus chamou ele de louco. O Senhor o chamou de louco.
estava pensando só nessa vida. Deus chamou ele de lunático, porque ele estava pensando que as coisas terminam no túmulo. E na verdade nós aprendemos pela palavra de Deus que o túmulo é o começo de todas as coisas. Chamado do Evangelho para cada um de nós é para que eu e você estejamos para esse mundo mortos. É por isso que nós batizamos. Batismo é um símbolo de morte para o mundo e para uma nova caminhada sob a direção e o governo de Cristo. E enquanto estivermos nessa vida, a palavra de Deus nos exorta a todo dia morrermos para o homem natural. Ali fora foi feito um enfeite com um grão de trigo. Não sei se você observou quando entrou, mas esses dias temos estudado aqui a palavra do Senhor e mencionamos isso no curso, porque o texto bíblico diz o Senhor Jesus: e se o grão de trigo não morrer, ficará ele só, mas se ele morrer, ele produzirá muita vida. Jesus estava falando acerca dele mesmo. O trigo, o pão vivo que desceu do céu e que alimentou a milhões e a milhares e tem nos alimentado. Nós temos o pão vivo que desceu do céu dentro de nós. E nós que temos o pão vivo que desceu do céu, que está dentro de nós e temos nos alimentado desse pão, o Senhor continua falando: você precisa morrer. Você precisa morrer. Não fique as suas estacas só nesse mundo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas que são lá de cima, não nas coisas que são aqui da terra, porque as coisas da terra passam logo. É uma falsa concepção de vida. Quando a gente pensa assim, a gente esquece que a provisão divina nunca falha. Nós esquecemos que quem nos mantém é o Senhor. Vindo para cá, um parente me ligou dizendo: tio, o meu pai não está bem, está no hospital, faz um clamor por ele. Fizemos um clamor. A nossa vida é assim. A gente não sabe se amanhã é essa manhã, apesar de acreditarmos que haverá um amanhã. Mas o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. E quando a gente declara isso e pensa nisso, pensar nessas coisas antes dos 50 é uma situação. Depois dos 50 anos, isso começa a fazer mais sentido para a gente. Eu sei que eu tenho aqui um pequeno grupo de pessoas que já passaram dos 50 aqui. Eu sei que a gente tem pensado mais nisso, né, irmãos? Aí você começa a ver os amigos partindo, você começa a ver alguns parentes indo. Hoje minha irmã fez um post lá, hoje comemorou 8 anos da partida do meu pai. 8 anos que o Senhor o recolheu em seu celeiro. O amanhã não nos pertence. A gente, não é para você parar de planejar o amanhã, mas é você colocar as coisas certas nos lugares certos. Esse homem estava pensando só nesta vida e ele não se lembrou de preparar-se para o futuro. E o futuro não é aqui. O futuro da igreja é lá. O futuro de quem não é igreja é lá. Da igreja é em cima. De quem não é igreja é embaixo. Se você não tem pensado nesse futuro, Deus chama você de louco. Você está invertendo as coisas na sua vida. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que nos diz a palavra do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos com a palavra, e temos estudado isso aqui: louco é o homem que peca, faz tudo errado e acha que vai dar tudo certo e que ele não será descoberto, que ela não será descoberta. A pessoa que conhece a palavra de Deus,
que andou com o Senhor um tempo, mas depois o amor ao mundo afastou essa pessoa dos passos do Senhor, e ela começou a perder a sensibilidade das coisas divinas e começou a andar em pecado. A Bíblia diz que louco é essa pessoa que acha que pode pecar, fazer tudo errado, que vai dar tudo certo e que ele ou que ela não vai ser descoberto. O Senhor chama esse tipo de gente de louco. Ele já havia nos dito através dos seus servos que o salário do pecado é a morte. Deus não quer que você morra 2 vezes, no máximo uma vez, porque se somos de fato a igreja do arrebatamento, muitos entre nós poderão não experimentar a morte, porque o mesmo texto diz que na ocasião da vinda do Senhor, a igreja será arrebatada para o encontro dele nos ares. Então muitos que estiverem vivos na ocasião da vinda do Senhor não experimentarão a morte, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você tem andado em pecado, você precisa parar hoje, você precisa confessar o seu pecado hoje, você precisa abandonar o seu pecado hoje, você precisa correr ao encontro do Senhor hoje e pedir ao Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, liberta-me. Quem precisa de ajuda precisa gritar, precisa clamar. E a palavra do Senhor Deus diz que aqueles que clamam pelo Senhor não ficarão sem resposta. Ele, o Senhor, virá em nosso auxílio. Terceira coisa que a palavra do Senhor diz: que louco é aquele que traça um plano para si, desprezando o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós aqui. Primeiro, Deus tem um plano de salvação. Ele fez para você. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão para as academias, e ali na academia tem o personal que cuida de todo mundo, mas também tem aquele personal que cuida de uma única pessoa. E para você ter mais atenção do personal, você vai pagar para ter a atenção dele, para ele poder cuidar melhor da sua saúde, para te orientar, para que o seu investimento de tempo não resulte em perda. Então você paga um personal. De igual maneira, o Senhor Deus, Ele tem um plano para você. O plano de Deus para você não serve para mim e vice-versa. Mas louco é o homem que traça o seu próprio plano e esquece que quem diz amém é o próprio Deus. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a resposta vem do Senhor. Nós nos preparamos, nós nos qualificamos, mas é o Senhor quem diz se vai dar certo ou não. E nós temos visto assim nas orações que recebemos aqui, em que os irmãos pedem para que façamos por eles, muita gente indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Se você está pedindo a Deus coisas que Ele diz que não é para fazer, Ele não vai honrar você, Ele não vai abençoar você. Daí a importância de nós conhecermos o pensamento do nosso Deus através da sua palavra. E quando eu conheço a sua palavra, o plano que Ele elaborou para mim fica muito claro. Aí eu começo a andar, sabe como? Com portas sendo abertas normalmente, naturalmente. E se uma porta se fecha porque Ele, Deus, me ama de tal maneira, Ele fechou aquela porta para o meu bem, não para o meu mal. Você pode fazer planos, mas os seus sentimentos e pensamentos precisarão sempre estar alinhados com o Senhor. Tem sido assim com você? Se você não tem colocado Deus no planejamento da sua vida, você, aos olhos dele, você é chamado de louco. Louco também é o homem que adia sua salvação para mais tarde. Louco.
Nosso povo brasileiro é um povo muito querido. Nós somos pessoas calorosas no trato. Quando amamos, expressamos isso. Nós choramos até com a morte de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, principalmente se a mídia propaga. Vez por outra a gente vê algum famoso aí morrendo e os próprios irmãos fazendo algum comentário, porque nós somos assim mesmo, nós somos muito sentimentais. E quando somos sentimentais, não tem nada errado nisso aí. O que nós não podemos esquecer é que a morte, logo, um dia ela vai chegar e vai bater a nossa porta, a porta da nossa vida. E nesse dia, todos nós precisaremos estar preparados. Então, o louco é aquele que não pensa na sua salvação, ou que vai empurrando o seu tempo com Deus mais para o final da vida. Sabe para quê? Para oferecer a Deus o bagaço, o pior, não o melhor. Eu me julgo ser um homem muito abençoado, porque eu nasci dentro de um lar evangélico. Aos 17 anos eu entrei em crise, porque eu ouvia os nossos amados irmãos pentecostais dando seus testemunhos de milagres, de ressurreição, de libertação, enfim, testemunhos. Eu ainda não tinha experimentado isso na minha vida. Eu comecei a procurar. E o Senhor Deus diz que quem procura, acha. Quem bate a porta se lhe abre. E quem pede, recebe. Eu busquei, eu achei o que eu queria. O Senhor me surpreendeu. E naquela ocasião, aos 17 anos, eu tinha uma conversa interior. Eu dizia assim: mas será que a vida cristã é só isso? É só ir na igreja cantar, só ir na igreja ouvir um pastor pregar? Ou será que tem mais alguma coisa? Eu fui atrás dessa coisa e eu encontrei essa coisa que não é uma coisa. Essa coisa é uma pessoa, o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós nunca mais temos uma vida monótona. Se você deixar Ele guiar você, dirigir você, você vai começar a andar no sobrenatural. O Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo está em você falando agora. Então você não pode perder a oportunidade. Se você tem vivido uma vida sem graça, o convite do Senhor hoje é: venha viver uma vida na plenitude do seu Espírito. Você não precisa continuar andando mais na força do seu braço ou na força da sua carne. Pelo contrário, a carne vai levar você para o buraco. Aliás, o melhor lugar para a carne é no buraco, 7 palmos abaixo, para não feder. Sem exceção aqui, quando morremos, todos nós fedemos, uns fedem até mais. Louco é o homem que adia a sua salvação para a hora da morte. Insensato, tolo, insano é aquele que troca a sua bênção por um prato de lentilha. É aquele que troca a sua bênção eterna por um momento de prazer. É aquele que acha que faz e que ninguém descobre. É aquele que acha que vai ter tempo de pedir perdão. Um dos homens mais crentes com quem eu vivi foi meu pai, meu amado pai, que me ensinou as sagradas letras. Eu me lembro que um mês antes dele falecer, um homem que nunca ia no médico, tinha uma saúde de ferro, 84 anos. E quando eu estava meditando essa palavra hoje, me veio essa palavra, porque eu vi lá o posto da minha irmã, hoje comemora 8 anos da sua partida. Um mês antes dele morrer, o câncer já estava comendo ele. Ele emagreceu muito, ele era um homem forte, mas o câncer o comeu literalmente. E na hora, um mês antes, eu falei: pai, como é que o senhor está? Ele falou: meu filho, está tudo bem. Eu sei quem eu sei, eu sei para onde eu vou, com quem eu vou estar. Meu filho, eu tenho você, seus irmãos aqui, sua mãe está aqui comigo. Eu estou ótimo.
E eu fiquei assim, feliz em ver aquela declaração de fé do meu pai. Mas os dias passaram depois daquela conversa, ele foi perdendo o seu juízo. Ele começou a não conseguir fazer mais conexões. Ele precisou ficar mais dopado por causa das dores. Estando dopado, eu comecei a pensar uma coisa, com meu pai na cama. Tem muita gente que deixa para a última hora a oportunidade para se reconciliar com Deus. Mas e se na última hora você estiver dopado? E se na última hora você estiver agonizante, você vai ter condição? E se na última hora você estiver morrendo afogado, você vai deixar a água te levar? Você vai dizer, não, me leva a água, eu vou me encontrar com o Senhor. O Senhor recebe o meu espírito. Na hora da morte, todos nós iremos querer correr da morte, salvo as exceções. A morte não é algo natural no nosso caminho. Por isso nós fazemos de tudo para não pensar nela. Então louco é o homem que deixa a sua salvação para mais tarde. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens em depósito, para quem será? Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu acredito que a maior parte dos irmãos aqui já tiveram um encontro com Jesus. A maior parte dos irmãos aqui já confessam o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Mas eu sinto hoje um peso sobre nós, porque nós temos pessoas que ainda não são de Jesus. E Jesus está voltando. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Enquanto eu oro, eu quero que você coloque o seu parente, o seu familiar na presença de Jesus. Feche os seus olhos. Fala com Deus agora sobre essa pessoa, que depois de você ter ouvido essa palavra, você vê essa pessoa como um louco, uma louca. Está pensando só no aqui e agora. Está deixando de pensar no principal. Senhor Deus, tira toda a loucura de cada um de nós, Senhor. Envolva-nos com o teu manto de equilíbrio e sanidade mental e emocional. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei. Nós queremos descansar no Senhor quanto àquilo que o Senhor tem para nós, para o futuro. Pelo contrário, o Senhor é o nosso futuro. Por isso, nós colocamos agora diante do Senhor a vida dos nossos familiares, dos nossos parentes que não ainda renderam as suas vidas ao teu senhorio, Pai. E pedimos que a tua boa mão possa envolvê-los com cordas de amor e trazê-los à tua presença. Oramos para que nenhum daqueles que o Senhor tem nos confiado se percam, mas que todos sejam alcançados pela tua graça e pela tua salvação. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados quando deixamos de testemunhar, quando deixamos de desafiar o homem a deixar o pecado, quando deixamos, ó Deus, de olhar para o alto e pensamos só nesta vida. Nós recebemos a tua palavra e acolhemos no nosso coração para não pecarmos contra ti. Se entre nós há alguém que o Senhor vê como louco, como alguém que está perdendo tempo, que hoje seja o dia de um conserto na vida dessa pessoa. Assim eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Não deixe de falar de Jesus com as pessoas. Não deixe de falar. Graça e paz.